Olá, eu sou a Carolina de Paula, eu sou cientista política e cientista social também. E agora eu estou participando aqui do canal do À Esquerda, com algumas análises sobre política, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, tentando sempre trazer um pouco essa análise de dados, chamando também especialistas para conversar comigo sobre os assuntos mais quentes, mais importantes, né? Com essa questão sempre baseada em pesquisas, com um olhar mais acadêmico, mas também fazendo esse diálogo com a sociedade e com a política de um modo geral. Então vamos falar um pouquinho agora do que está acontecendo nesse momento, né? Com o Bolsonaro aí, a gente tem sempre uma surpresa. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa última pesquisa que está circulando, que a pesquisa que foi feita pelo Datafolha. O campo foi feito no início do mês, em todo o território nacional, com 130 municípios e mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas. E o dado mais surpreendente que a gente tem é a avaliação extremamente negativa do governo Bolsonaro, que está na casa dos 30%. Esses dados são concretos, são reais, a gente viu, as pesquisas podem ter falhas, é até um assunto que a gente pode trabalhar em outros assuntos, em outros vídeos, mas nesse caso o que a gente vê, que é uma medida comparativa, é a desidratação muito rápida do governo Bolsonaro por parte do seu próprio eleitorado. Então, nas fatias mais de classe alta, acima de 10 salários, quando a gente pega o percentual de homens que votaram e agora apoiam o Bolsonaro, a gente vê que houve uma queda. É interessante a gente pensar nessa pesquisa, porque a gente consegue ter uma comparação com as pesquisas anteriores que o Datafolha já faz. A gente consegue comparar os mesmos índices que o Datafolha tirou agora para o Bolsonaro, desse período inicial, né, desses 3 meses, vai completar 3 meses agora essa semana, com o governo Dilma, governo Lula e governo FHC, e também a comparação com o governo Collor. A gente pode também olhar, além dessa questão da popularidade, se está avaliada como ruim, péssima, boa ou ótima, algumas características que foram avaliadas pelos cidadãos que foram entrevistados pela pesquisa. O Datafolha, ele mensura a questão da simpatia e da humildade. O Lula se destacou no conjunto de todos os presidentes como o líder mais simpático e mais humilde. Um dado muito interessante que a gente pode olhar também nessa pesquisa comparativa do Datafolha é a questão de como o cidadão avalia a inteligência dos seus líderes, né? Ele chegou na casa de 88% de simpatia e 91% de humildade. Bolsonaro é visto como simpático por apenas 49% dos seus entrevistados. A Dilma se sobressai no conjunto dos entrevistados, chegando à casa dos 85%. Avaliavam a Dilma no início do mandato como uma pessoa muito inteligente. Dado muito interessante também é a questão do poder de decisão, né? Aquela ideia de que o líder tem iniciativa e tem um poder de decisão muito forte. Dilma também se sobressaía nesse quesito, chegando a 79%. Bolsonaro, ele é visto como humilde por apenas 44% dos entrevistados, muito inteligente por apenas 58% dos entrevistados e decidido por apenas 56% dos entrevistados. Então, ele perde em todas os quesitos de comparação, além da questão da popularidade. Um outro fator que a gente às vezes passa batido quando a gente está avaliando esse tipo de pesquisa de opinião, e que eu acho que é bem interessante para a gente pensar a médio prazo e a longo prazo, e para avaliar também o governo Bolsonaro, é a percepção que as pessoas têm sobre qual é o respeito que o presidente tem para os mais pobres. E nesse item eu chamo a atenção que Lula tinha 70% dos entrevistados dizendo que ele respeitava os mais pobres, Dilma tinha 43% e Bolsonaro apenas 24%. Então é bastante indicativo de para quem está sendo feito esse governo e a ausência de um diálogo e a ausência de um olhar para essa população mais pobre. Então isso também vai refletir muito no modo como essa população avalia a gestão de um modo geral, não só a imagem dele. Sobre a reação da pesquisa, né? Como o Bolsonaro reagiu à pesquisa? No modo como ele é acostumado a lidar com notícias que não são agradáveis a ele, debochando e chamando a pesquisa de mentirosa, sendo que pesquisas de outros institutos que já foram utilizadas, tanto durante a campanha quanto no início do mandato, como por exemplo a pesquisa da XP, encomendada pelo IPESP, feita em parceria com o IPESP, deu também
a mesma tendência de queda da popularidade. Os índices são muito parecidos. O Ibope já tinha noticiado também uma pesquisa com índices muito parecidos, então é possível a gente dizer, ainda que elas tenham metodologias distintas, que existe uma tendência de queda na popularidade do governo Bolsonaro nesses 3 primeiros meses de mandato. O que a gente pode dizer desses dados todos, né? Como a gente pode interpretar ou explicar tudo isso? A gente sabe que pesquisas são tendências, são avaliações de cenário, mas que elas também têm um impacto na prática. Por exemplo, que agora, nesse momento, o Bolsonaro está tentando, começando, né, muito tardiamente, a montar uma base de apoio que ainda sofre desse apoio partidário e que ele vai precisar muito desse apoio para aprovar a reforma da Previdência. Então, ela tem um impacto na avaliação dos deputados que estariam dispostos a apoiar o governo, porque cola um governo já de início desgastado. Bolsonaro, então, ele acaba estragando a lua de mel dele, tanto com o eleitorado quanto com a base política que poderia apoiar a sua principal reforma, que é a reforma da Previdência. Independente do presidente gostar ou não dos resultados da pesquisa e contestá-la nas suas redes sociais, isso vai ter um impacto na hora da votação da reforma, já contando com essa dificuldade de formar uma base de coalizão. Então, ele já sai com esse impacto negativo. Então, o que a gente vê é um eleitor decepcionado com a sua escolha, que foi uma escolha, em muitos casos, pautada num projeto, uma ausência de projetos, né, do Bolsonaro, e agora fica bastante claro, tendo em vista que a economia não melhora, a taxa de desemprego continua subindo, o eleitor continua decepcionado. Agora, todas as fichas do governo estão na reforma da Previdência, e qual a consequência disso na avaliação do eleitorado a gente vai ver daqui pra frente. Então, com a velocidade dos acontecimentos que a gente vê todo dia aparecendo alguma coisa nova, algum escândalo novo, então vai dar muito o que falar ainda e a gente vai ter muito assunto para comentar aqui no canal. Eu queria então pedir que todo mundo que gostou do vídeo, pretende continuar acompanhando a política com base em dados, curtisse o canal, ativasse os sininhos e seguisse a gente por aqui.